Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. E estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade, com lives sobre saúde. Hoje a gente teve um pequeno problema, um problema técnico que a gente não sabe por quê, mas na verdade eu não consegui convidar a Marciclei Moraes para a nossa live. Ela que acabou me convidando para essa conversa e assim conseguiu aparecer. Então a gente teve esse pequeno problema técnico, mas que já ainda bem que foi resolvido para a gente poder falar, conversar hoje um pouquinho desse importante tema, que é sobre as invisibilidades, invisibilidades e visibilidades durante a pandemia de Covid-19, pensando especificamente a população quilombola. É um prazer contar com a Marciclei aqui, que é historiadora, enfermeira e atualmente realiza o seu doutorado em saúde coletiva. Minha primeira pergunta já para você falar um pouquinho da sua trajetória, como é que foi essa trajetória, você que também tem muita experiência, além da saúde coletiva, né, como enfermeira também, com o campo da educação e das ciências humanas e sociais em saúde. Então, eu queria que você falasse, contasse um pouquinho do seu percurso profissional e acadêmico, antes da gente passar para algumas perguntas. E, gente, fique à vontade, a dinâmica vai ser a mesma. É, vocês podem participar da conversa, se quiserem tirar dúvidas, fazer perguntas, fiquem à vontade. Bom dia, Igor. Me ouve bem? Estou te ouvindo muito bem. Eu agradeço o convite. Estou lisonjeada em participar dessa discussão, de poder dialogar com você sobre esse tema, que é claro, né? Eu acredito que de fato é necessário recuperar um pouco dessa trajetória para poder explicar o porquê da temática da população quilombola se tornou tão cara. Então, eu venho de uma licenciatura em História, né, de uma formação na área de História, começo a minha trajetória profissional na educação, e no início dessa trajetória eu já começo trabalhando com a população rural. Então, minha primeira experiência docente é no campo, é com a população trabalhadora da zona rural. E isso me levou a olhar para esse campo sempre observando as questões sociais, as questões econômicas que acabavam interferindo naquele cotidiano de sala de aula. Esse percurso inicia em 2003, né? E durante um bom tempo atuando na educação, também passei pelo serviço social, no desenvolvimento social, atuando como educadora social, com populações vulneráveis, então cheguei a atuar como educadora no CREAS, trabalhando com pessoas em situação de vulnerabilidade e vítimas de violência, né? Então, prestando assistência, principalmente para crianças e adolescentes vítimas de violência e abuso sexual. Então, tudo isso foi conformando um olhar, né? E afinidade também, e sensibilidade social para algumas temáticas específicas. Quando eu chego na saúde, é óbvio que tudo isso já está me impregnando o olhar, né? Essa necessidade de olhar para o território, olhar para a população que de fato sofre com as situações de violência que são estruturais, com a situação de vulnerabilidade, pensando sempre como, dentro da minha prática profissional, eu posso atuar para poder promover, né, a sensibilidade da perspectiva institucional para garantir os direitos dessa população e também entender dentro dessas populações o que elas, quais são os mecanismos ali utilizados por essa própria população enquanto potência para a sua resistência e sobrevivência, porque elas lutam o tempo todo, falam o tempo todo, e às vezes no campo, né, de pesquisa nós nos aproximamos mais para ouvir e para aprender do que levar de fato um conhecimento dessa luta que já vem sendo travada há muito tempo. Então, no meu mestrado,
aproximando com essa realidade local. Eu sou de Vitória da Conquista, Bahia, interior da Bahia. Me aproximando desse contexto local, eu comecei a questionar dentro da educação e me senti um pouco incomodada com a forma como a história local ela era contada, né? Então a gente tinha uma história local que só ganhava cena em datas comemorativas, né? Aniversário da cidade, independência, e uma história local completamente enviesada, né, do ponto de vista colonizatório, aquela mesma história que nós temos Uhum, e vimos em uhum, todas as cidades, né? Chega o colonizador, desbravador e cria a cidade, extermina a população indígena. Então isso era algo também que me incomodava nessa narrativa, que colocava a população indígena nesse lugar que retirava dessa população toda a luta de resistência contra essa violência colonizatória e, além de tudo, exterminava toda essa população, né? Então, na história local tinha uma narrativa de um banquete da morte, e nesse banquete foi o momento em que todos os indígenas foram mortos. Então, do ponto de vista da nossa memória histórica, não existem descendentes indígenas na cidade de Vitória da Conquista. E você tem também, na ausência da história local, como a população negra chegou à Vitória da Conquista. Então, nós temos na nossa cidade uma população majoritariamente negra, é a população parda negra. Temos uma comunidade rural extensa, com mais de 300 distritos rurais, 30 comunidades quilombolas reconhecidas e certificadas, e na nossa história nós não temos nenhum registro sobre a chegada dessa população negra em Vitória da Conquista. Isso tudo impacta na formação da nossa consciência histórica, né? Então, essa foi a minha pesquisa de mestrado, dentro do ensino, com essa história local sendo contada do ponto de vista hegemônico, como essa história influenciava a formação da consciência histórica dos alunos. E aí, nessa pesquisa, o que ficou constatado é que essa história ela não é apreendida pelos alunos. Na verdade, eles não conseguem pensar historicamente quando o tema é Vitória da Conquista. Então, quando falamos da história de Vitória da Conquista, as pessoas olham para o presente, né? Para dizer o que eles enxergam no tempo presente, e essa violência acaba, né, repercutindo na própria formação identitária dessa população. Então, é uma história negra que nós não temos nenhuma narrativa construída que chega ao alcance dos nossos alunos, principalmente desses alunos que compõem o uhum. ensino, que são alunos pardos e negros, quilombolas também, e essa população indígena que também, né, transitam na zona rural em remanescentes indígenas, que, segundo a história local, foram exterminados. Então, não se reconhecem como indígenas, né? Nós temos hoje núcleos que já têm uma mobilização comunitária que consegue esse reconhecimento de se ver enquanto remanescente indígena, mas dentro de uma perspectiva de construção histórica da nossa história local, a invisibilidade ainda está presente. Então, nessa conjuntura aí de formação acadêmica dentro da área de história, essa dissertação envolvendo a história local foi do meu mestrado em educação. Quando eu fiz uma outra graduação em enfermagem, essas temáticas me aproximaram do campo da saúde coletiva. Eu acredito que o grande salto que eu consegui dar na minha formação em enfermagem foi quando eu consegui chegar à saúde coletiva. Aí eu falei, agora sim, eu estou no meu território, eu encontrei o ponto de intersecção entre a educação, tudo aquilo que eu tinha visto e que já me Uhum. trazia, de certa forma, um incômodo, me mobilizava em tentar entender e também propor ali pensar e refletir sobre como esses aspectos influenciam na garantia ou na ausência da garantia do direito à saúde, né?
Então, foi quando eu percebi esse ponto de intersecção das ciências sociais e humanas na saúde, me aproximando principalmente na perspectiva dos direitos humanos com essas populações que sofrem violência, né? Que sofrem violação de direitos e que são que estão numa condição de vulnerabilidade. Então, no campo da saúde, eu acabei me aproximando dessa discussão. O meu TCC na formação de enfermagem discutia um pouco sobre a influência dos aspectos culturais no trabalho dos agentes comunitários de saúde, no serviço de saúde, então, como a cultura interferia no fazer do agente e também na ação desse agente no território. E aí não tem como você não enxergar essas estruturas sociais, políticas e econômicas que interferem no serviço e na garantia da assistência. E dentro dessa perspectiva, eu tive, após a minha formação, a aproximação com o Conselho de Saúde, que foi onde, de fato, eu me aproximei com a discussão da saúde da população quilombola. Então, eu tenho pais que são da zona rural de Vitória da Conquista. Então, minha mãe é de uma cidade que é remanescente indígena, mas não se reconhece como remanescente indígena. O meu pai é de uma comunidade que é de origem quilombola. Então, tudo isso foi conformando esse desejo de enxergar essas populações dentro do contexto da pandemia, até porque, na forma como se pensou o enfrentamento, essas comunidades foram invisibilizadas mais uma vez. Então, isso me levou a refletir muito sobre como essa invisibilidade, dentro do ponto de vista institucional, ela é forjada. Né? Então, eu Uhum. começo a pensar a ação e a estratégia da saúde de forma ampla e generalizada. Né? Então, eu penso a população rural de uma forma abrangente, como estratégia, inclusive, de exclusão dessas populações que eu sei que eu deveria dar um olhar específico, porque as demandas são específicas. Então, esse é o contexto de aproximação com essa temática da invisibilidade da população quilombola aqui em Vitória da Conquista. Tem um ponto muito interessante, fiquei muito intrigado pela sua fala e a sua trajetória, e é bom quando a gente fala da gente mesmo, porque a gente, a gente produz sentido, né, sobre o nosso percurso, né, quando pergunta, fala um pouco, e eu fiquei pensando muito, né, porque se fala muito no campo da saúde, passa muito da saúde coletiva, que a saúde não é, né, o conceito de saúde não deve ser identificado, né, como ausência de doença, necessariamente é muito mais que isso, envolve determinantes sociais, envolve um conjunto de direitos. Enquanto você me falava, né, eu fiquei pensando em mais um direito, o direito à memória, né, como também parte constituinte desse direito à saúde, quer dizer, o reconhecimento, até para reconhecer as suas vulnerabilidades, as necessidades de reparação histórica, de perdas que historicamente foram construídas em relação a a essas populações, tantos grupos, pessoas com origem indígena, com ascendência indígena que não se reconhecem como tal, ou com pessoas com ascendência, com afrodescendência que não se conhecem, reconhecem como tais. Quer dizer, queria que você falasse um pouquinho desse lugar aí do direito à memória e da construção, talvez ainda mais, da construção dessa memória também, ou dessa consciência histórica, como você muito bem colocou no início da sua fala, que era muito marcada por um presentismo, né, pelo imediatismo do presente, e não reconhecer a tradição, não reconhecer um passado, não reconhecer um espírito de comunidade, de grupo, de passado que foi, que teve uma história de violações também. Então, queria que você falasse sobre um pouco sobre isso, sobre essa relação entre a saúde e o direito à memória. Então, isso é um ponto interessante porque
É óbvio que a gente, fazendo uma fala assim, a gente não dá conta de abarcar toda a complexidade da realidade local, né? Como eu te falei, é um território grande, com várias comunidades. Então, nós temos comunidades que conseguem ter um outro perfil, né, que conseguem se reconhecer como comunidade quilombola, que tem essa percepção identitária, inclusive uma mobilização comunitária muito forte. Eu posso até falar um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente. Sim. Mas a gente tem uma população rural imensa que não consegue se reconhecer exatamente porque essa construção dessa percepção da minha história enquanto sujeito, minha história enquanto indivíduo e enquanto coletividade, ela foi forjada, né? Forjada para a minha negação, para eu não me reconhecer, por exemplo, dentro da história da minha cidade. Então, é muito comum a população rural de Vitória da Conquista se referir à conquista como sendo apenas a área urbana, como se eles não pertencessem à cidade. Então, você não tem uma compreensão dessa historicidade no seu olhar para a comunidade, para a sua vida, para os seus antepassados, para aqueles que vieram anteriormente e construíram essa comunidade, a dificuldade de enxergar, inclusive nessa condição de população que carece de direitos porque eles são negados e que precisa se reconhecer nesse processo enquanto pessoas de direito, né? Então, quando você olha para uma comunidade que enxerga essa memória histórica, ela consegue ter autonomia para reivindicar os seus direitos. Quando você não tem, ela não se localiza nessa perspectiva de sujeito de direitos. Eu tenho historicamente, um processo de exclusão e que eu preciso, nesse momento, compreendendo esse processo, reivindicar para que essa história mude e que seja construída uma nova história. Para exemplificar um pouquinho como isso interfere Uhum. nessa, nós tivemos a certificação das comunidades quilombolas a partir do ano de 2003, 2005, né, quando estabelece uma política de Estado, né, para reconhecer esses territórios quilombolas. E na nossa cidade nós tivemos um movimento comunitário, um movimento negro, que mobilizou muitas comunidades para realizar essa certificação. Então, o governo municipal, que era um governo de perspectiva progressista, ele cria uma secretaria administrativa para garantir a Secretaria de Igualdade Racial. E essa secretaria, a partir da mobilização da comunidade, começa a organizar para o reconhecimento dessas comunidades. Naquele momento, ainda exigia um estudo antropológico e tudo isso acabava por instituir barreiras nesse processo, né? Imagina como é que uma comunidade vai se organizar para poder fazer um estudo antropológico para poder provar, comprovar a sua ancestralidade, que de fato aquilo ali era um território quilombola. Então, do ponto de vista institucional, isso era possível, mas do ponto de vista comunitário, como é que a comunidade ia auto-organizar para fazer isso? Então, nós tivemos uma gestão que conseguiu mobilizar várias comunidades nesse sentido, tanto que o reconhecimento aqui ele tem várias comunidades que conseguiram serem reconhecidas como quilombolas no mesmo período, né, a partir de 2005. Mas nesse movimento nós tivemos comunidades que não aceitaram participar desse processo, porque sofreram interferências diretas de comunidades religiosas que associavam o quilombo às religiões afro-brasileiras, criminalizavam o processo, né, atribuindo a esse reconhecimento uma relação religiosa que confrontava a religião que eles propagavam dentro dessa comunidade, e as pessoas não aceitaram serem reconhecidas como comunidades quilombolas. De outro lado, nós tivemos comunidades que se organizaram no território, a exemplo de uma comunidade que é formada por 9 povoados. Esses 9 povoados conseguiram se mobilizar e todos fizeram uma certificação única
Então, são 9 comunidades quilombolas dentro de um mesmo território amplo, por conta exatamente dessa compreensão histórica. Né? Aquela que não tem essa compreensão consegue estar mais suscetível à manipulação, inclusive. Então, essas comunidades que não aceitaram a certificação nesse primeiro momento, elas só foram mobilizadas quando as políticas públicas começaram a chegar nas comunidades que foram reconhecidas. Quando as pessoas dessas comunidades reconhecidas começaram a ter acesso às políticas públicas exclusivas, né, direcionadas para as comunidades quilombolas. Aí começaram a questionar, peraí, por que a gente não tem acesso às Uhum, políticas públicas uhum. chegando em tais comunidades? Aí foi o ponto, né, de abertura que foi possível para poder promover essa discussão. Eu participei de um processo em 2012 em uma dessas comunidades, a comunidade de Barrocas, que foi muito interessante. Nesse momento, já havia mudanças nessa política de reconhecimento das comunidades quilombolas. As comunidades só precisavam se organizar e fazer um documento, né, através da associação comunitária, falando um pouco da história da comunidade, e ali dentro dessa assembleia, né, dentro pleitear esse reconhecimento. Então, nós fomos convocados, um grupo, né? Eu, como historiadora, tinha um outro amigo historiador, tinha uma psicóloga também. Fomos convidados pela associação para mobilizar a comunidade para enfrentamento dessa perspectiva religiosa, protestante, que estava, né, constituindo naquele momento um entrave para a população, principalmente os mais jovens, que Uhum. queriam ter acesso à educação superior, né? Então já tinham sido feitas algumas conquistas na comunidade, mas eles queriam ter acesso à educação superior, às cotas para as comunidades quilombolas, e foi isso um fator que mobilizou esse grupo de jovens a pressionar a associação e tentar fazer esse movimento. Então, eu participei de uma ação na comunidade, de entrevistas, para poder reconstruir essa história local. E em várias situações, eu estive em residências de pessoas idosas que narravam como chegaram a essas comunidades, quem foi o primeiro morador, falava com certa ressalva das questões religiosas, e quando ganhava um pouco, né, de intimidade, mostrava exatamente o que de verdade tinha nas suas crenças e que naquele momento estavam ali sofrendo a influência direta da religião, né? Então teve um episódio mesmo de uma senhora idosa que, depois de dialogar muito comigo, ela me chamou até um ambiente na casa para mostrar onde é que ela tinha o altar, que ela referenciava os orixás, mas aquilo era algo velado que ninguém na comunidade poderia saber. Então, isso é de uma violência muito grande. Presenciar essa violência, para mim, foi muito caro, né? De perceber esse lugar da ancestralidade presente, as minhas crenças estão aqui, o que me move é isso, mas eu preciso velar, porque dentro do contexto da comunidade qual eu estou inserido, isso não é aceito, né? Então se apaga não só a memória, como se apaga também aquilo que constitui a essência para aquele indivíduo, né, dentro das suas crenças que são reais. Então isso tudo me foi muito caro, né? A gente conseguiu em 2014 essa certificação dessa comunidade. Então, essa comunidade hoje já tem é, alunos graduados que foram para a universidade graças às políticas de inclusão. E todo esse movimento me faz pensar nessa importância dessa memória, né, da memória histórica para o fortalecimento dessa população na garantia dos seus direitos, de se ver enquanto cidadão também, né? Que requer e que tem direitos e que tiveram direitos violados. Que a história está aí para poder certificar isso e sustentar também essa pauta para que eles possam ter acesso a esses direitos. Eu não sei se eu Marcilei, contemplei isso. contemplou, super contemplou, muito importante. Eu fiquei pensando aqui quando você falava, para quem está nos assistindo agora ou virá nos assistir depois que a live ficar disponível também no YouTube, enfim, quais são esses direitos, né,
que essas comunidades efetivamente elas passam a ter depois que se organizam, né, como comunidades quilombolas, etc. O que que o Estado passa a garantir para elas, para a sua vida, para a sua existência, etc., depois desse momento? Quer dizer, queria falar um pouco da importância dessa organização, que você falou muito bem, em torno da memória, da construção da memória histórica, mas também queria saber, assim, efetivamente, quais são os, não sei se a palavra é boa, mas os ganhos ou conquistas que esse grupo passa a ter depois que é reconhecido como uma comunidade quilombola. Eu vou responder, claro, tendo ciente que isso não é algo que está posto, que é efetivo entre o que é ideal, né, o que é real da política e aquilo que se materializa, né? Então, nós temos uma política que é estruturada para que todas as ações da saúde, da educação, dos direitos sociais, né, das políticas sociais, econômicas, alcance essas comunidades, respeitando a sua história, a sua Uhum, organização comunitária, né, sem, de certa forma, trazer essa política para desestruturar uma organização que já está dada e que identitária daquela comunidade, né, que constitui as características daquela comunidade. Então, nós temos avanços assim dentro do âmbito local, por exemplo, de comunidades que tiveram acesso a serviços básicos que você não tinha, de saneamento básico, né? E aí eu não estou falando de asfalto, não, estou falando de água potável, né? Eu estou falando de iluminação, pessoas que não tinham acesso à energia, então isso impacta muito a vida da pessoa, né? Então você não tem acesso à comunicação, você não tem um acesso, à própria rotina de vida ela fica comprometida e dentro de casa também. Imagine hoje o que seria da nossa vida viver sem uma energia, né? Elétrica. Então, isso não era uma realidade para todas as comunidades, isso não era realidade para todas as populações. As políticas elas vão direcionar ações específicas para garantir direitos que antes eram negados a essas populações. Então, a gente não pode dizer assim que eu tenho algo novo a chegar nessa população a partir da política. O que eu tenho é algo que já era garantido para uma parte da população e que para essa população era negado. O acesso à educação, por exemplo. Então, existem comunidades rurais que ficam distantes, as pessoas não têm condições de se locomover para ter acesso, ou quando fazia isso era um custo da vida dessas pessoas, né? Deslocar e caminhar vários quilômetros para chegar a uma escola, depois voltar mais vários quilômetros para chegar em casa. Quais seriam as condições desse aluno para poder, de fato, prosseguir no estudo? Poucos alunos tinham acesso à educação. Então, você tem aí, né, várias estruturas sendo montadas para que o acesso à educação na própria comunidade seja garantido e que essa educação também tenha esse papel de garantir a essa população o reconhecimento da sua própria história e também daqueles valores que fortalecem a própria comunidade. Você, né, podemos falar também expandindo aí a educação, o acesso dessa população ao ensino superior, né? Então, hoje nós temos comunidades quilombolas em que há 20 anos atrás você não tinha pessoas que conseguiam concluir o ensino fundamental, isso há 20 anos uhum, atrás. Hoje nós temos uhum, nessa mesma comunidade alunos cursando medicina na UFBA, alunos que já são pedagogos dentro da própria comunidade e estão lá, fisioterapeutas, farmacêuticos. Então, a gente não pode desconsiderar o impacto da política na realidade dessa população e também no lugar que essa população consegue hoje enxergar a educação, nesse lugar de direitos, né? Então, até enxergar isso como um direito era algo que era negado, né? Nós somos da zona rural, nós não estudamos. E isso impacta, inclusive, na perspectiva de vida dessa população. O cenário que nós tivemos aqui antes dessa política ser implementada nas comunidades quilombolas, por exemplo, era de pessoas que saíam da comunidade rural, adolescentes, para virem para a zona urbana
é trabalhar, principalmente no trabalho doméstico, para aí sim conseguir ter acesso à educação. Né? Um trabalho, um subemprego precarizado, porque aquele que dava a concessão, o trabalho era numa condição de concessão, né? Vem da zona rural, nós estamos concedendo a oportunidade de trabalhar, em troca da oportunidade de trabalhar, a pessoa já estuda. Então, essa era uma realidade local, uma realidade dura, né? Que inclusive comprometia a permanência desses jovens na escola. Com a política, o que a gente tem é uma outra perspectiva. A educação é um direito, não é uma concessão. Você não precisa se submeter a determinadas realidades para garantir um direito. Então, é essa, não só no âmbito da educação, né? Numa perspectiva social também, de você ter recursos que são destinados para garantir a moradia para essa população, a moradia popular. Então, casas que você tinha, núcleos familiares dentro de um mesmo ambiente conseguiram, através das políticas, o Minha Casa Minha Vida, destinado, por exemplo, especificamente para as comunidades quilombolas, conseguiu estruturar dentro da comunidade para que cada núcleo familiar tivesse a sua Uhum, residência, uhum, que antes compartilhavam o mesmo ambiente. Então, as políticas elas acabam, de fato, modificando a realidade de muitas comunidades. Ainda não conseguiu alcançar a todos. Então, nós tivemos, por exemplo, problemas relacionados a essa política, porque ela também tem uma burocracia e que muitas vezes não condiz com a realidade das comunidades. Para exemplificar e ficar, né, de forma mais fácil compreender o que eu estou dizendo. Nós tivemos aqui, por exemplo, políticas voltada para a moradia, em que a população precisava reorganizar a documentação para garantir o imóvel, a casa, né, o recurso para a construção da casa, só que ninguém na família era alfabetizado. Tinha pessoas na comunidade que não tinha uma certidão de nascimento. Então, se você não alia a essa política uma outra que dê a essa pessoa, nessa família, esse núcleo, condições de acessar outros direitos que foram negados em um outro momento, ela vai acabar sendo excluída, e isso aconteceu, né? Então, mostra as falhas também nesse processo, porque uma política ela precisa, dentro de um contexto como esse, ser pensado sempre do ponto de vista intersetorial. Né? Não adianta uma ação econômica, do ponto de vista econômico, não ser atrelado ao serviço social, ao desenvolvimento social. E não pensar isso também atrelado à educação e atrelado à saúde. Então, sempre dentro desse território, as políticas precisam caminhar dentro dessa perspectiva intersetorial. Eu acredito que os avanços estão nesse sentido, de garantir a essa população direitos que eram negados. Não é algo novo, né, que vá modificar a vida dessas populações no sentido de dar privilégios, muito pelo contrário, é de garantir uhum. aquilo que já é historicamente negado. Muito bom, muito interessante e muito esclarecedor o modo como você está falando, especialmente nessa última fala, né, que não é garantir privilégio, mas é restabelecer o que no campo da saúde se fala muito, a questão da equidade, né? Não é uma questão meramente de igualdade, é uma questão de equidade, de garantir que as pessoas possam ter acesso mínimo aos direitos sociais, aos direitos sanitários e humanos de maneira geral. Enfim, muito importante isso que você está falando. E eu queria saber um pouco, né, de como que está sendo, por exemplo, né, a gente está vivendo uma pandemia da Covid-19 que está se alongando aí no Brasil, particularmente, né, com uma sensação, alguns falam uma segunda onda, eu às vezes fico me perguntando, saímos da primeira, né, enfim, né, tão, né, nessa questão da própria gestão da própria da crise colocada pela Covid-19, as disputas políticas que foram no Brasil especificamente, né, que tomaram conta dessa pauta e não as questões da ciência e da saúde e da vida, sobretudo, em primeiro lugar. Mas eu queria saber assim, quais que são os principais, quer dizer, os principais impactos, né, para as comunidades quilombolas,
nesse contexto, como você observa pela sua pesquisa, pela sua aproximação com esses territórios e grupos, né, os principais impactos que eles apresentaram nesse momento? Falar da pandemia não é fácil, né? Porque esse contexto é complexo no sentido de estarmos em uma realidade de confluência de várias crises, né? Então, a pandemia chegou com uma fala muito assertiva de que vivemos uma crise econômica, uma crise política, né? Uma crise na saúde, uma crise sanitária, e tentar articular todas essas confluências não é fácil porque requer trazer os elementos de todos esses campos, né? Vamos assim dizer, trazer as questões econômicas, as questões políticas, porque todas elas se articulam para tornar o momento da pandemia ainda muito mais desafiador, né? Então, a Uhum. pandemia traz, de fato, assim, desponta, desvela essa estrutura das desigualdades no nosso país. E quando eu digo isso, é para mostrar também que dentro do processo de pensar a pandemia, houve uma invisibilidade das populações vulneráveis, né? Então, a gente começa a pensar a crise sanitária não do ponto de vista de olhar qual o impacto dessa pandemia naquele grupo que está mais vulnerável e que mais precisa de um suporte para o enfrentamento dessa crise. Ao contrário, né? O que eu percebo nesse movimento é que o que houve foi um aprofundamento das vulnerabilidades e uma invisibilidade sendo construída, inclusive respaldada aí pela essa violência estrutural que nós temos dentro das instituições. Eu não falo na população quilombola, eu não falo na população negra, né? E quando eu não penso especificamente nessas demandas específicas dessas populações, eu estou também ali fazendo escolhas. A vulnerabilidade também é a característica dessa violação de direitos, né, do qual algumas populações, principalmente a população negra quilombola, ela acaba sendo submetida. Então, a pandemia, a gente desde o início tem falado muito, né, que não é uma doença apenas biológica, ela é social, porque o Uhum. enfrentamento da pandemia requer Uhum. só uma estrutura hospitalar, leitos de UTI. Então, essa foi a preocupação imediata, né? Todo mundo só falava no início da necessidade de ampliação do serviço, que isso é importante também, né? Mas desde o início nós não tivemos, dentro de uma perspectiva de mobilização comunitária, enxergando essa comunidade dentro dessas estruturas que são desiguais. Então, além de um presidente negacionista, né, que faz esse papel muito bem desde o início, de negar a pandemia, a negação não é só verbal, é uma negação também que alcança as ações do próprio ministério, né, que não articula, que não cumpre o seu papel de grande articulador das ações de enfrentamento dessa pandemia. Aí eu consigo, né, pensar que dentro dessa perspectiva de ação que precisa ser intersetorial, ela não aconteceu. Então, dentro de um contexto de pandemia, numa população completamente desigual, eu preciso pensar na perspectiva intersetorial. O poder público precisa agir dessa forma para evitar o agravamento das dificuldades que já são reais. Então, nós não Uhum. temos Uhum. algo. Quando a gente fala que desvela as desigualdades, não é porque estava escondida, é uma forma da gente dizer assim, está mostrando que mesmo dentro de uma perspectiva de ação do poder público, ele continua acentuando essas desigualdades. Porque o olhar para a política, quando ele é homogeneizante, né, eu estou enxergando a população brasileira como um todo, não é como um todo. Não é. Né? Eu Não não é. estou muito pelo né, eu estou olhando quem tem privilégios vai manter os privilégios e conseguir ter uma assistência, né, cercado ali pelos seus privilégios, e quem não tem acesso não vai conseguir ter acesso. Né? Vai continuar enxergando, encontrando barreiras para esse acesso. Então, dentro das comunidades quilombolas, no âmbito local, por exemplo, algo que me angustiou desde o início foi pensar um plano de enfrentamento da pandemia
e que você não fazia nenhuma referência à comunidade rural. Como é que você estrutura dentro de uma perspectiva, uma ação, né, de enfrentamento, onde toda a estrutura sanitária da cidade pensa o que vai ser desenvolvido para enfrentar a pandemia, e eu não olho para essa comunidade para enxergar exatamente quais são os locais, qual a população que vai necessitar de um olhar específico. Então, exclui a zona rural desse plano de enfrentamento e exclui a população quilombola, que não pode ser vista como parte, né, da população rural, porque nós temos uma população rural que é extensa, mas existe uma população que é específica, que é a comunidade quilombola, que requer, inclusive, pensar a saúde dessa população dentro daquele quadro, né, dentro dos aspectos de saúde que carece um olhar estratégico, né? Então, a gente tem uma população em que o número de pessoas hipertensas, diabéticas e que tem determinadas patologias é grande, mas que a dificuldade de acesso ao serviço, à assistência à saúde é muito maior. É uma comunidade também que vive do trabalho rural, temos outras que migram para poder trabalhar na zona urbana, se elas não vão poder ter acesso a esse trabalho durante o processo da pandemia, essa população vai ser assistida como do ponto de vista econômico. Então, você não pensa a saúde da forma como você falou, ampliada, né? De olhar Uhum, todos uhum. os fatores que são necessários para você garantir a saúde da população. Então, eu penso a saúde enquanto a doença, né? A ausência da doença. Se não tem ninguém com Covid, eu não preciso pensar ainda nessa população, né? Então, é uma forma também de tornar essa população invisível, né? Não é um documento que a gente olha ele de forma crítica. A invisibilidade que está lá dentro desse plano de enfrentamento corresponde a uma invisibilidade que é institucional, né? Que faz parte, aí eu já coloco, né, como do racismo institucional. Dentro da própria organização das ações do serviço de saúde, eu excluo esse olhar para essa população que necessita de uma ação, uma estratégia específica. Então, foi isso que me mobilizou de pensar essas políticas emergenciais, que elas foram desarticuladas, foram políticas frágeis em vários aspectos, desconectadas com a realidade da população que a população vivencia, né, principalmente as mais vulneráveis. Então, eu vou disseminando aí quais são as medidas sanitárias que precisam ser adotadas coletivamente, sem olhar o acesso dessas populações a condições básicas, né? Então, como é que eu vou dizer? Você tem que lavar as mãos, usar máscara, usar álcool gel. Quantas pessoas têm Ficar em acesso casa, a ficar em até casa, mesmo né? Fique ficar em em casa. casa. É. Isso, ficar em casa, né? Não trabalhe, fique em casa. Vou ficar em casa como? Né? Então, dentro da comunidade quilombola, nós temos, né, comunidades quilombolas no Brasil que são locais de visitação, que vivem também do turismo. Pessoas visitam essas regiões e estão ali transitando. Essa é a forma de vida dessa população. Sim. Se o trânsito, né, de turistas acaba, essa população vai viver de quê? Então, se eu não penso as condições de vida dessa população, como é que eu vou pensar a condição de enfrentamento da pandemia? E do ponto de vista da saúde, enquanto autoridade sanitária, se eu não penso nessa perspectiva intersetorial, eu estou excluindo. Eu não estou garantindo Uhum. saúde como um direito, né? Então, eu estou pensando saúde como. Então, Um esse foi o privilégio grande comum, sim, sim. isso, foi um grande embate de enfrentamento no Conselho Municipal de Saúde, né, de trazer essa reflexão. Não conseguimos avançar, mas isso não é um retrato de Vitória da Conquista. Então, se você for olhar, o estado da Bahia tem mais de 800 comunidades quilombolas reconhecidas, né? 30 só em Vitória da Conquista. No plano de enfrentamento do governo do estado, nós também não tivemos nenhuma referência às comunidades quilombolas. Nós não tivemos, dentro do plano que foi construído, um pensar sobre essas comunidades. Essa ausência diz muito, né? Dentro do ponto de vista da estrutura institucional e de como ela pensa as políticas. Nós temos uma política
de saúde integral da população negra, uma política que inclusive reconhece as iniquidades, reconhece as desigualdades, reconhece que essa população sofre violência institucional. A política está muito estruturada, então, do ponto de vista, aí eu já puxo um pouco para a minha formação em Uhum. saúde, né, dentro do IMS, que é o Instituto Multidisciplinar em Saúde aqui de Vitória da Conquista, eu, eu, eu estudei dentro dessa perspectiva de enxergar essa política enquanto conquista, né, a conquista desse processo de redemocratização do país. Então, o SUS é uma conquista, as políticas específicas, intersetoriais e transversais vêm para poder garantir direitos, né? E eu não posso pensar saúde se eu não penso a implementação real dessas políticas, né? Não adianta elas existirem se elas não se materializam no nosso campo prático, né? Eu não consigo pensar conselho de saúde se não for pensar na efetivação da saúde como direito, pensando inclusive em quem não tem acesso a esse direito. Então, a forma de pensar me inquieta muito, porque eu preciso materializar isso em tudo aquilo que eu faço. Então, dentro do âmbito do Estado, nós não tivemos, e não tivemos em outros estados também. Tanto que, se você for olhar, vários planos de enfrentamento só adicionaram algo específico a partir da mobilização dos movimentos sociais. Quando os movimentos sociais, o movimento negro principalmente, começa a questionar esses planos, começa a pressionar o olhar específico para essas populações. Aí você consegue ver uma alteração ou outra, mas mesmo assim é algo generalizante que não diz a que veio, né? Uhum. Uhum. Atenção, que atenção é essa? Né? O que, que vai ser, de fato, ação específica para a população negra? Nós não temos hoje, né, uma dada a subnotificação, uma condição de enxergar a realidade da pandemia para essa população, né? A questão de localizar a população quilombola nas notificações foi um desafio. Então, antes você não conseguia identificar, né? Se aquela população era de origem quilombola, de que localidade era ela. Então, é uma realidade que a gente não consegue hoje dimensionar, porque está subnotificada. Então, eu tenho Uhum. informações imprecisas que não me dão um retrato da realidade. Então, hoje eu não posso nem dizer qual é o impacto da pandemia nessas comunidades do ponto de vista dos dados que são postos pelo Ministério da Saúde, do ponto de vista institucional, porque eles não me dão uma realidade do cenário. O que a gente percebe é que muitas comunidades só conseguiram fazer um enfrentamento a partir da solidariedade comunitária. As políticas não chegaram, o Estado não chegou. Então a comunidade começa de forma solidária pensar em quem não tem, né? Pensar em quem não tem recursos para poder comprar uma máscara, comprar produtos de higiene, que não tem acesso à água, que vai ficar desempregada, então precisa de uma forma de ter recursos, obter o apoio para poder se alimentar. Então, essa é a realidade de muitas comunidades, comunidades que foram, a partir da solidariedade, se organizando para poder antecipar uma colheita, né, de forma ali coletiva, para poder garantir a venda e ter recursos. Então, a gente tem vários exemplos pelo país de ações de enfrentamento que foram de solidariedade comunitária, mas que o Estado não chegou. E aquilo que chegou foi por conta dessa mobilização e da reivindicação dos movimentos, né? Os locais onde tem movimentos mais estruturados, mais organizados, começaram a pressionar para que essas políticas, tivessem um olhar mais atento para as suas necessidades. Tem uma questão que sempre aparece, não sei para você, mas para mim, quando eu falo de reparação histórica, quando eu falo da saúde como direito, das populações mais vulneráveis e como que é preciso pensar a saúde, né, com várias lentes e várias perspectivas, observando um conjunto de iniquidades muito grande que são variados, ainda mais num país continental como o nosso, achar que o acesso à saúde, ao saneamento, à educação, ao bem-estar é o mesmo, a cultura é o mesmo, enfim, é falta de capacidade de observar em perspectiva esses processos, né? Dando conta das especificidades de cada um deles.
É muito comum, né, quando as pessoas perguntam, mas tudo o Estado tem que fazer, né? O Estado tem que fazer tudo, dar tudo, etc. Tal. Mas, fundamentalmente, e aí tem a ver com a pergunta que o Davidson está fazendo aqui, eu vou fazer, e para a gente encaminhar, né, para o encerramento, fundamentalmente tem a ver com, assim, o Estado tem que dar a infraestrutura necessária e diferenciada, acho que essa é a grande questão da sua fala, diferenciada, observando grupos sociais diferentes, tem que dar condições para que isso possa acontecer. Não é que isso inviabilize ações de solidariedade, os movimentos sociais, as organizações não governamentais, pelo contrário, né? Elas devem ser incluídas, né, dentro de, ou possíveis, complementares ou até mesmo suplementares a ações existentes do Estado, não o contrário, né? Às vezes parece que o Estado que complementa essas ações solidárias, etc. Então, parece o contrário, né? E que não deveria ser. E aí, associando a minha não é uma pergunta, é um comentário, porque volta e meia isso aparece, né, nas conversas, com o comentário que o Davidson, como as tentativas de silenciamento à memória das comunidades quilombolas podem ser refletidas a partir dos conceitos, concepções dos determinantes sociais da saúde e desenvolvimento de políticas. Acho que você passou um pouco por isso, mas talvez a gente possa retomar isso agora ao finalzinho. Davidson, que pergunta. Que pergunta. Eu vou pensar, vou refletir bastante sobre essa pergunta, porque eu preciso pensar para poder articular, porque é uma pergunta interessante, mas também que traz vários elementos para a gente poder pensar, né? Então, você não tem, como a gente falou, a ausência do conhecimento do indivíduo, né, enquanto social, construído historicamente, dificulta para ele poder fazer uma leitura da própria realidade, né? Então, a minha perspectiva de compreensão da minha história me ajuda a compreender e ler a minha realidade. Então, se eu enxergo a minha memória, o que os meus antepassados passaram, o que eles vivenciaram dentro dessa perspectiva da sociedade, inclusive das desigualdades, isso contribui para eu olhar e enxergar a sociedade do qual eu estou presente e faço parte. Então, dentro de uma comunidade, por exemplo, que não tem essa memória, é, não é que não tem memória, tá, gente? Tem uma memória, Uhum, mas dentro da história que é oficialmente contada, ela não está presente. Ela não se enxerga pertencente a essa história. Eu não consigo enxergar a história dos meus antepassados dentro dessa história local, né? Então eu sou invisível, né? uhum, Qual é a lente que eu vou ter para ler a minha comunidade, a minha uhum. existência dentro dessa comunidade? Então, isso acaba também interferindo nesse olhar, de como eu me enxergo nessa perspectiva do sujeito de direitos, a essa sociedade, inclusive a essa comunidade, a essa cidade, né? Então, eu ouvi muito, essa semana, nós estamos em processo eleitoral, uma fala que me intrigou bastante, dizendo assim: nós vamos trazer, construir uma comunidade rural para pessoas. E quando eu ouvi isso, eu falei bem assim: e a comunidade é de quem? Quem está aqui não são pessoas? Né? Então, é uma fala que repercute muito esse olhar de quem está de fora, enxergando a comunidade com algo que é diferente, que não faz parte desse conjunto de privilégios que nós temos dentro do contexto urbano. Então, você reforça um processo de exclusão dessa comunidade como pertencente, inclusive, à cidade e a tudo que ela tem de oferecer de direitos, porque a gente, né, não é tudo que tem que ser oferecido pelo Estado, mas nós estamos em um Estado democrático de direitos, né? Então, isso Uhum, diz de uhum, que espaço é esse que nós estamos falando. Então, quando eu penso nessa comunidade, penso no papel do Estado, eu estou pensando em que Estado foi esse que nós, coletivamente, planejamos construir. É um Estado que garanta direitos. Então, se garante direitos, eu tenho que dar acesso a quem não tem. Eu tenho que, né, dentro da estrutura política, constituir esforços para que a população que não tem acesso
a direitos, possa para exercer, inclusive, a sua cidadania. Então, dentro desse processo, o Estado ele tem um papel muito claro e muito bem definido, né? Concordo que dentro desse processo, o Estado ele se aproxima dessas comunidades, observando inclusive como essa comunidade se organiza para enfrentamento dos seus desafios, né? Então, eu não vou levar para essa comunidade o que eu acho que é melhor para ela. Eu tenho que partir da comunidade e enxergar suas necessidades e quais são as estratégias locais que já são utilizadas para poder fazer o enfrentamento e fortalecer essas estratégias, né? Trazer novas dentro daquilo que a população necessita e enxerga também como necessária para melhorar suas condições de vida. Porque se a gente não escuta e não enxerga aquilo que já foi feito ou que faz e que a mobilização comunitária já dá conta, eu posso, inclusive, reforçar dentro do ponto de vista institucional outras tantas violências que a violência, inclusive, é a própria identidade da comunidade, a própria organização, auto-organização da comunidade. E aí eu vou, né, ao invés de reforçar e valorizar as especificidades, eu vou tentar levar para essa comunidade essa perspectiva homogeneizante que ela é excludente, que ela discrimina, que ela é preconceituosa, muitas vezes racista, e não é esse o intuito quando a gente pensa um Estado que garanta direitos, né? Davidson, não tem todo em conta, porque sua pergunta realmente requer, né, dentro do ponto de vista das determinações sociais da saúde, enxergar todo esse processo de vulnerabilidade, de violência estrutural e institucional para poder dar a resposta. E quando eu não tenho acesso à memória, fica muito mais. Não é fácil, né? Os mecanismos de violação, eles são muito mais fáceis de acontecer, né? Quando eu tenho uma comunidade que pensa do ponto de vista histórico e enxerga essa compreensão histórica dos seus ancestrais, da força da própria comunidade, que enxerga a própria comunidade como potência, os discursos reivindicatórios estão alocados em outro lugar. É diferente, a gente consegue enxergar isso, né, na própria organização da comunidade. A ausência de acaba sendo visto muito como essa concessão, né? O acesso à saúde não vai chegar como um direito, mas chegar como uma concessão. Exatamente. Que tem um ponto muito interessante que você fala na sua fala, como as relações entre memória e identidade, elas são intrínsecas, né? Elas são, não há identidade sem memória, né? E não há memória sem também a construção de identidades e diferenças, né? Elas desempenham aí uma relação intrínseca, como você está falando aí tão bem, e como que essa relação é importante, fundamental para a construção do próprio direito à saúde, né? Para a construção do pleito ao direito à saúde, né? Acho que isso é muito importante. Marcigley, gostaria de agradecer muitíssimo pela sua participação, foi ótimo. Só vou te pedir para, como a gente teve esse pequeno, né, problema técnico, que você, ao final, quando você for terminar, você salve a live, que vai ficar salva no seu Instagram, no seu IGTV, e aí depois a gente compartilha pelo canal do YouTube da Memória, para quem não pôde assistir, né? Você vai encerrar, tem esse xizinho aqui no final, que você perto do ao vivo, e aí você encerra e vai aparecer uma opção se você quer excluir, aí você não aperta, aí você aperta para salvar, aí você vai dar o título, né, que é a saúde da população quilombola e as invisibilidades durante a pandemia, e aí a gente tem como ter acesso pelo seu canal do IGTV no Instagram, e também a gente tem acesso o link, podemos compartilhar e depois pelo YouTube da memória. Então, queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade do diálogo, foi muito bom, né, que a gente possa continuar também conversando em outras oportunidades, aprendendo, inclusive, né, a enxergar as formas que a gente tem de contribuir para a transformação da nossa sociedade. Eu acho que
toda discussão ela só tem sentido quando a gente pensa em como a gente pode atuar e agir para transformar essa realidade e contribuir Verdade. para outra Pra- sociedade, né? Exatamente. E para melhorar a vida das pessoas, né? Isso é muito fundamental. Com Fundamental. certeza. Um abraço, viu? Um Prazer abraço. também. Muito prazer. Muito Tchau. obrigado. Tchau, tchau. Tchau.